Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias aí, grandes novidades do nosso Vascão. O Vasco se preparando aí para o clássico diante do Fluminense. Infelizmente não vamos ter jogo nesse final de semana, só na segunda-feira que o Vasco vai encarar o Fluminense com casa cheia, né? O torcedor vascaíno vai fazer uma festa gigantesca no Maracanã. Vamos falar aí do provável time do Vasco, vai ter mudanças aí no time. Vamos falar também aqui do ex-dono da CSA7 Partners, situação do Josh Vander, também como que está a situação da SAF do nosso clube, o caminho livre para a Crefisa comprar a nossa SAF. Vamos falar também aqui de muitas outras coisas aqui agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo, entrando muitos inscritos nesses últimos dias aí. Valeu demais sempre quem está dando voto de confiança. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 226 mil inscritos. Se inscreve aí, como eu venho falando em todos os vídeos aqui do canal, cara. A gente está querendo chegar a 230 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, até a virada, mano. Quem sabe, né? A gente não pode atingir essa meta tão importante, essa marca muito importante aí para o nosso canal. Se inscreve aí, compartilha também o nosso canal com seus amigos vascaínos para poder ajudar o nosso crescimento aí a cada dia. Valeu sempre a galera que está hypando também nossos vídeos. Muito obrigado aí quem está clicando no hypar. Tamo junto aí, muito obrigado. Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos para as notícias do Vascão. O Vasco se prepara para o clássico diante do Fluminense na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite no Maracanã. Certamente vamos ter casa cheia, torcedor vascaíno está esgotando tudo, apesar de ainda ter ingressos à venda, mas boa parte aí da torcida do Vasco irá comparecer no Maracanã, já compraram seus ingressos e certamente aí vamos ter um espetáculo no Maracanã na segunda-feira para apoiar o Vascão, né? Por aí você vê, né, o nível que é o nosso torcedor, né? Um torcedor totalmente diferenciado, um jogo na segunda-feira, o pior dia possível para ter futebol, e às 7h30 da noite, um horário que muitos estão saindo do serviço, muitos estão cansados, tem iniciado a segunda-feira já trabalhando e vão ao Maracanã apoiar o Vascão rumo a essa vitória tão importante, esse confronto de 6 pontos, visando, claro, a Libertadores, a pré-Libertadores aí, o hipotético G8. E o Vasco, na minha opinião, tem que mirar sempre o mais alto possível. Hoje a pontuação permite com que o Vasco possa sonhar até mesmo com G4. É complicado, vai depender de uma série de tropeços ali, principalmente do Mirassol, que é o primeiro time dentro do G4 ali, o quarto colocado, e com certeza dá para sonhar com o G6. O G6 é muito possível mesmo para o Vasco. Temos aí adversários que estão em um declínio muito grande, como o Botafogo, por exemplo, Bahia. Bahia perdeu o clássico para o Vitória. São Paulo nem se diga, né, cara? Para mim, não faz sentido algum. São Paulo ainda está ali naquela primeira parte da tabela. O São Paulo está praticando futebol de nível ali do Internacional, de nível ali de times que estão na zona. Com certeza ali, o Vasco tem grande chance, se continuar com esse aproveitamento maravilhoso que vem tendo nesses últimos meses, de conseguir sim uma vaguinha a pré-Libertadores. Por que não? E logo enfrentando o Fluminense, um adversário que suou a camisa para poder vencer do Juventude naquele jogo, o último jogo do Fluminense, nos últimos minutos, último minuto de jogo, o Juventude acabou cedendo um escanteio de graça para o Fluminense e o Fluminense acabou chegando ao seu gol da vitória. O resultado foi muito ruim para o Vasco, é verdade, mas agora vamos ter esse confronto de 6 pontos, onde se o Vasco ganhar, vai encostar muito no Fluminense e no G6, dependendo aí de uma combinação de resultados, né, claro. Vamos torcer muito para que o Vasco faça um bom jogo e vença essa partida tão importante. E para esse jogo, vamos ter as alterações aí da volta do Paulo Henrique ao time titular. Ele que irá voltar à lateral direita. Vamos ter a saída do Hugo Moura, claro, expulso infantilmente no jogo diante do Fortaleza. E o Tietê, mais uma vez, sendo mantido no time, só que dessa vez não como lateral, mas como meio-campista, jogando ao lado do Barros. Dependendo de como se sair essa dupla de volantes, eu acho que o Vasco tem que manter esses 2 volantes como titulares aí. Porque o Hugo Moura, na minha opinião, merece uma punição, porque ele foi expulso infantilmente, poderia prejudicar muito o time do Vasco naquele jogo diante do Fortaleza. Ele prejudicou, mas o Vasco teve inteligência, teve competência e foi cirúrgico para conseguir vencer o jogo. E nos contra-ataques ali, com o garoto Ryan, com o DVD, soube fazer os gols e venceu por 2-0. Soube sofrer também, porque o Fortaleza tentou, no desespero, ameaçar o gol do Vasco, mas tivemos ali o milagreiro São Léo Jardim para salvar o Vasco. Com certeza, a atuação do Barros, Léo Jardim, Ryan foram determinantes
para que o Vasco conseguisse esses 3 pontos e superasse essa adversidade da expulsão do Hugo Moura. Na minha opinião, muito mais importante você ter o Tietê ali, um jogador mais experiente, que não vai cometer essa infantilidade que o Hugo Moura cometeu nos jogos aí do Brasileirão, jogando ao lado do Barros. O Barros joga muito bem como primeiro e segundo volante. Claramente ali é um jogador que é muito importante e não tem que perder vaga para ninguém nesse time do Vasco. Ele é incontestável, na minha opinião, ali no meio-campo vascaíno. E no ataque ainda temos a mesma expectativa do Diniz manter os mesmos jogadores que atuaram diante do Fortaleza, com ataque com Nuno Moreira, Ryan e também Andrés Gomes, com o Verratti mais uma vez no banco de reservas. O prognóstico é que o Vasco entrará em campo com Léo Jardim, PH na lateral direita, a zaga com Cuesta e Robert Renan, a zaga maravilhosa que, enfim, finalmente temos zagueiros depois de muitos anos, um problema que era crônico no Vasco, muitas temporadas a gente vinha falando aqui no canal, precisa contratar zagueiro, todo mundo falando, todos os vascaínos sabiam que o Vasco tinha que contratar 2 zagueiros de altíssimo nível, fez esse movimento, trouxe um zagueiro de seleção colombiana e um jovem promissor aqui no Brasil, mas que já estava no futebol europeu, contratou esses 2 atletas, tanto Robert Renan e Cuesta, e se completaram bem ali o sistema defensivo do Vasco e demos uma nova cara. A zaga do Vasco, que era João Vitor e Lucas Freitas, meu amigo. Olha o nível da zaga do Vasco. Todo jogo a gente passava mal, todo jogo era entregada. E com certeza, agora com a chegada desses 2 atletas, a gente espera que eles consigam ter um maior entrosamento para que o Vasco esteja na ponta dos cascos para as semifinais da Copa do Brasil, que é o grande objetivo do Vasco, o título da Copa do Brasil contra esse mesmo Fluminense. Vamos ter um bom jogo aí para a gente saber como que vai se portar bem essa defesa do Vasco, se eles vão conseguir jogar bem aí nesse clássico e também um prognóstico muito importante para a semifinal da Copa do Brasil. Completando o time, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo, como eu falei, com Barros, Tietê, Coutinho na armação, ataque Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Fluminense na próxima segunda-feira. Comenta aí qual é o seu palpite para esse jogo. Na minha opinião, cara, 2-0 Vasco. Acho que o Vasco vai conseguir ganhar, vai conseguir se impor diante do Fluminense. Eu acho que o Vasco tem condições de se impor. Gol do Ryan e gol, vamos chutar aqui, como eu falei, do Nuno Moreira. Foi o Nuno Moreira que eu falei a primeira vez aqui no canal. Ryan e Nuno Moreira vão fazer os gols do Vascão nesse jogo aí. Se Deus quiser, uma boa vitória. Comenta aí qual é o seu palpite, se você está confiante nessa vitória do Vascão. Bom, pessoal, tivemos novas estatísticas quanto a probabilidades do Vasco de ir para a Sul-Americana, Libertadores e até mesmo rebaixamento. Segundo o Gato Mestre, do GE, o Vasco tem 0% de chance de título. Libertadores, G4, 0,36%. G6, 4,75%. Sul-Americana, não foi calculado. Rebaixamento, o Vasco tem 1,13%. Segundo o Infobola, de título, 0%. G4, 1%. Libertadores, G6, 6%, Sul-Americana, não calculou, rebaixamento, 2%. Probabilidades no futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, 0% de título, G4, não calcularam, G6, também não calcularam, G8, 8%, G8 não existe, mas tem 8% de chance do Vasco ir para o G8, caso aconteça isso no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, 64,3% e rebaixamento, 1,3%. Essas são as probabilidades, segundo essas estatísticas aí, desses especialistas em números, trazendo aí as probabilidades do Vasco de alcançar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito viável para o Vasco um G6. Se o Vasco vencer o Fluminense, por exemplo, eu acho que o Vasco tem grande chance, mais de 40% de chance de conseguir um G6, na minha opinião. Eu acho que vai ultrapassar até mesmo a metade ali, talvez mais de 50%, porque vamos ter vencido o adversário direto. E depois desse jogo contra o Fluminense, vamos ter outros jogos contra adversários que também estão lutando por isso, né? Red Bull Bragantino, vamos ter também São Paulo, Botafogo, com certeza jogos que, se o Vasco conseguir se sair bem, pontuar bem, vai entrar de vez na luta, não somente pro G6, mas eu acho que até mesmo pro G4. Ainda no meio disso tudo tem um jogo contra o Juventude, que é um jogo muito acessível pro Vasco, ainda mais em São Januário. Todos esses jogos que eu mencionei, exceto o Red Bull Bragantino, vai ser no Rio de Janeiro. Tomara que o Vasco consiga fazer bons pontos e que vença o Fluminense e também esses jogos seguintes aí. E já que a gente falou do clássico contra o Fluminense, também vamos ter uma outra novidade, além das mudanças no time do Vasco, que é o lançamento da nova camisa, né? O Vasco que lançou ontem o uniforme, esse uniforme já está sendo vendido já, o preço gira em torno de 379 a 399, dependendo da loja onde você for comprar. Esses são os preços que estão sendo praticados
para a venda da camisa lisa, né? A camisa sem patrocínio, sem número, sem nome, sem nada. Se você quiser personalizar, a camisa vai facilmente para mais de R$ 400. Essa camisa marca aí a despedida da capa, que traz aí com certeza uma cor totalmente diferenciada, onde o Vasco acho que nunca teve uma camisa nessa cor, não me recordo. Se alguém se lembrar aí que o Vasco teve uma camisa marrom, comenta aí, mas eu não me recordo. E com certeza foi uma camisa que caiu no agrado do torcedor, muitos torcedores gostaram bastante desse modelo, dessa camisa, e vamos ver como que vai ficar nos jogadores, né? Como que vai ficar ela toda cheia de patrocínio, né? Se não vai acabar com a camisa, né? Mas eu acho que mesmo assim é uma camisa muito linda, é uma camisa muito bonita e esperamos que traga sorte para o Vasco, né? Que traga muita sorte, já que é uma despedida da capa. Quem sabe a capa pode sair do Vasco com chave de ouro, com o título de Copa do Brasil, né? Fica eternizado mais uma vez. A capa que sempre trouxe uniformes nas glórias do Vasco, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mercosul, certamente aí seria para coroar e fechar com chave de ouro um título de Copa do Brasil com a capa patrocinando o Vasco, né? Infelizmente não veio aquele Mundial de 2000, que seriam os dois títulos aí que o Vasco não tem com a capa, né? Mercosul e Sul-Americana é a mesma coisa, né? E a Mercosul ainda foi muito mais bonito do que título de Sul-Americana recentemente, né? Desses clubes aí que vem conquistando. Com certeza, a capa tem história com o Vasco, é uma marca que fez parte da nossa história, está eternamente aí na história do Vasco e quem sabe com esse bicampeonato da Copa do Brasil, a capa pode fechar com chave de ouro e para muitos vai deixar saudade, né? Porque em janeiro já vem a Nike com um contrato aí milionário com o Vasco, entre 30 e 40 milhões de reais que a Nike vai pagar ao Vasco, um valor absurdo que o Vasco nunca recebeu de fornecedora nenhuma e claramente aí é um contrato muito bem feito pela diretoria do Vasco aí com o Pedrinho e todo o seu pessoal que trabalha lá na sua diretoria. Certamente foi um dos grandes feitos aí por essa diretoria. Com certeza. Tomara que a capa traga sorte com esse novo uniforme. O Vasco costuma ter sorte quando estreia o uniforme 3, né? E principalmente contra o Fluminense. Até falei, acho que foi no vídeo de ontem, que o Vasco estreou aquela camisas negras, diante do Fluminense, lá no ano de 2023, e amassamos o Fluminense jogando no Engenhão. Vamos ver se segunda-feira o Vasco consegue também um ótimo resultado com essa estreia dessa nova camisa aí. Se você tem algum interesse em comprar a camisa cheia de patrocínios, falando de valores, essa camisa na Vasco Boutique geralmente vai estar acima de R$ 600 a camisa completa, com numeração, com o número, com o seu nome, com todos os patrocínios, a camisa igualzinha dos jogadores. Você não vai pagar menos que isso para personalizar toda a camisa. Mas se você quiser só nome e número, vai ser mais ou menos na casa de R$ 440, R$ 450 aí, dependendo de onde você for comprar, porque tem lugar que a personalização é muito mais cara, né? Comenta aí o que você achou desse novo uniforme do Vasco, uma belíssima camisa aí, feita pela capa, a última camisa, a despedida da capa. Eu considero como excelente esse enxoval da capa desse ano de 2025, mais que tenha sido meio que nas pressas, digamos assim, porque para quem não sabe, o contrato com a capa tinha se encerrado no ano passado, no fim do ano passado. Só que como o Vasco fechou com a Nike para 2026, o Vasco iria ficar sem fornecedora durante esse ano todo, né? Iria ter que usar uma camisa tampão. Só que o Pedrinho conseguiu negociar com a capa uma extensão e a capa teve que produzir rapidamente aí os uniformes do Vasco para essa temporada e muito por isso também que demorou muito para ser lançada essa camisa 3. Eu entendo que seja dessa forma a demora do lançamento desse uniforme. E claramente aí a capa acertou, na minha opinião, em todos os uniformes. Gostei muito da camisa 1, 2 de aquecimento dos jogadores, é perfeita, relembrando os anos de glória do Vasco, os anos 90, início dos anos 2000, e principalmente agora essa camisa 3 aí, muito chamativa, uma cor diferente, uma camisa muito bonita, e também a camisa de goleiro aí, vamos ver como vai ficar no Léo Jardim, né, cara? Comenta aí o que você achou desse combo capa no Vasco, a despedida da marca italiana, a Nike vem aí em janeiro. Bom, pessoal, agora vamos falar do assunto da semana, né, cara, que foi aí a negociação do Vasco com a Crefisa, o empréstimo do Vasco com a Crefisa. Antes de mais nada, a gente tem que falar primeiramente aqui do ex-dono da CC7 Partners, Josh Vander. Ele se apresentou à justiça americana e pagou uma fiança de 15 milhões de dólares para se livrar das acusações que ele estava recebendo, né? Ele teve grandes acusações de fraude, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários. Ele ainda, por mais que tenha pagado essa fiança e se livrado aí aparentemente dessas acusações, ele ainda vai ser julgado novamente e pode pegar até 20 anos de prisão por cada crime por conspiração. Segundo as informações do jornalista Danilo Dantesco, é de até 5 anos que ele pode pegar por cada crime cometido. Certamente foi importantíssimo o Vasco ter se livrado da CC7 Partners, a ACAP, que é quem está gerindo os negócios da antiga empresa,
está pronta para negociar a SAF do Vasco. O Vasco não conseguia resolver essa questão devido à recuperação judicial. Com a recuperação judicial aprovada, o caminho está totalmente livre para que a Crefisa, que é hoje a grande interessada na SAF, compre o nosso futebol, compre a SAF do Vasco e a partir, quem sabe, do ano que vem, possa gerir os negócios da Vasco SAF. Muitas situações vêm mostrando que realmente a Crefisa vai tentar comprar a SAF do Vasco, que está muito adiante aí no negócio, porque fizeram um empréstimo de 80 milhões de reais, como todo mundo sabe, não é mais mistério para ninguém. Foi aprovado o empréstimo, a Justiça já aprovou, se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, que foi aprovado pela Justiça. Com certeza está tudo ok por esse empréstimo, o Vasco deu como garantias 10% da SAF, anteriormente era 20%, e a Crefisa acabou aceitando os 10%, o Vasco voltou atrás, deu 10% de garantias da SAF. A Crefisa ganhou alguns benefícios dentro do clube, o Vasco inclusive viajou pela companhia aérea da Leila Pereira para Fortaleza, do Grupo Crefisa. Isso aí já mostra que realmente a relação é muito boa e, além do mais, a Crefisa tem um forte interesse em adquirir o name rights de São Januário quando começar as obras no nosso estádio. A situação é a seguinte, cara, o Vasco pretende negociar, lógico, a SAF, vender a SAF, o Pedrinho não escondeu isso de ninguém, e a Crefisa, segundo o jornalista Flávio Dias, que trouxe com exclusividade a informação, surge como uma grande interessada em comprar, eles estão querendo realmente comprar a nossa SAF. E agora, com o caminho livre, a CAP não vai se opor mais à venda, vai tentar vender por um valor acessível, segundo as informações. As informações dão conta que a Crefisa tem condições de pagar os valores que a CAP quer para vender a nossa SAF. E após a recuperação judicial ser aprovada por 97% dos credores, o Vasco conseguiu aí ter um respiro. Isso é muito importante para que as negociações aconteçam e em breve o Vasco seja vendido para a Crefisa. Eu acredito que tudo isso vai acontecer após o término da temporada. Eu acho que talvez lá no fim de dezembro, lá no finzinho realmente de dezembro, ou na virada ali para janeiro, ou nas primeiras semanas de janeiro, pode acontecer que realmente o Vasco encaminhe a venda para a Crefisa. Vale ressaltar que em entrevistas recentes, o Felipe Carregal falou muito que tinha um interessado, que o Vasco tinha contato frequente com esse interessado na compra da SAF. E nos últimos dias tivemos o nome vazado da Crefisa. O Vasco deve estar alinhando algumas situações aí para encaminhar, claro, a venda da nossa SAF. E com certeza a Crefisa, na minha opinião, é a melhor escolha para gerir a nossa SAF. É um grupo responsável, fez uma mudança gigantesca lá no Palmeiras e com certeza eles sabem gerir futebol. Tanto que a presidente do Palmeiras é a dona da Crefisa, né? De futebol a mulher entende bastante, né? Tá peitando aí todo mundo. O Flamengo tá mordendo as costas, tá desesperado quanto aí a esse empréstimo da Crefisa ao Vasco. E claramente aí o que a gente sabe é que o Vasco vai conseguir realmente vender a nossa SAF, tá tudo encaminhado para que a Crefisa compre a nossa SAF, a menos que apareça um outro investidor tentando atravessar o negócio e pague um valor muito superior ao Vasco, né? O que a gente sabe até agora é que a Crefisa é a única interessada e está à frente em todas as negociações. Comentem o que você acha desse caminho livre para a Crefisa comprar a nossa SAF, está bem encaminhado realmente. Eu acredito que na virada desse ano, para o início de janeiro, o Vasco pode anunciar a Crefisa como nova gestora aí da nossa SAF. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço, tamo junto. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui mais vídeos durante o dia, hein? Forte abraço, é nóis!